Você já se sentiu como se estivesse constantemente ligado no 220? Como se qualquer barulho, qualquer notícia inesperada fosse suficiente para fazer o seu coração disparar, a sua mente acelerar e o seu corpo entrar em estado de alerta máximo? Você já teve a sensação de que o mundo é um lugar perigoso e que você precisa estar sempre preparado para o pior? Então, hoje nós vamos conversar sobre pequenos hábitos que vão te ajudar a dominar suas emoções em situações de estresse. Lembrando que o meu nome é Luiz, eu sou psicólogo e eu gostaria de desejar o melhor para você e que você seja muito bem-vindo ao meu canal. Vamos lá. Imagine que o seu sistema nervoso funciona como um alarme de um carro. Para alguém que já passou por situações de muito estresse, algum trauma ou vive com ansiedade, esse alarme ele fica excessivamente sensível. Qualquer coisa dispara ele, principalmente situações que não são uma ameaça de verdade, né? Uma ameaça real. Isso é o que nós psicólogos chamamos de reação de luta ou fuga. Nesse tipo de situação, a gente tenta de tudo para resolver. Tenta evitar o estresse, tenta fugir de gatilhos, tenta até mesmo se distrair, mas muitas vezes essas tentativas elas acabam só piorando as coisas. A boa notícia é que a psicologia baseada em evidências mostra que é possível retreinar o nosso sistema nervoso. É como reprogramar de fato a sua mente para que ela volte a funcionar de forma mais equilibrada. Bem, mas ok, Luiz, como é que a gente faz isso? Eu já adianto que não é com fórmulas mágicas, mas sim com hábitos. Ou melhor, com micro-hábitos. Hoje a gente vai explorar 9 desses micro-hábitos que vão, tenho certeza, te ajudar a sair desse estado de alerta constante, fazer você encontrar mais calma, mais segurança, mais equilíbrio. São hábitos simples que você pode incorporar no seu dia a dia sem grandes dificuldades, tá bom? Vamos lá. O primeiro micro-hábito é talvez o mais importante e tem a ver com como você programa o seu dia mentalmente. Em vez de repetir para si mesmo, eu não quero me sentir estressado hoje, você precisa de um pensamento ou de uma intenção positiva. Ou seja, por exemplo, quando você chegar ao trabalho, você vai pensar: vou respirar fundo antes de resolver aqueles problemas. Outro exemplo de trabalho é: se eu me sentir sobrecarregado durante o dia, eu vou fazer uma pausa. Esse tipo de hábito positivo é algo que você faz e não algo que você evita. Então, essa primeira mudança ela é bem importante, bem fundamental. O segundo hábito ele é mais físico, mas ele tem muito poder, né? É o que a gente chama de lentidão intencional. Bem, quando a gente está muito estressado, em alerta, tudo acontece de forma muito acelerada. Os nossos passos, a nossa fala, os nossos gestos, tudo é rápido demais. E esse ritmo acelerado é um grito para o nosso cérebro, quase que dizendo assim: perigo, corra. E o antídoto para que essa situação diminua é o que eu chamo de desaceleração intencional. Ou seja, a gente pode caminhar mais devagar, a gente pode comer mais devagar, respirar mais devagar, criar rotinas de pausa que adiem respostas, por exemplo. Vou pensar sobre isso por 5 minutos e depois eu te respondo. Então, esse tipo de desaceleração consciente, ela cria um espaço de calma que regula todo o sistema. O terceiro hábito é sobre definir o tom do seu dia logo pela manhã, né? Acordar e já começar a reagir não é saudável. Pegar o celular, ligar a TV, ler os e-mails de trabalho, tudo isso é como se você desse um choque na sua mente logo de manhã. É como se você estivesse treinando o seu cérebro
para ficar em estado de tensão desde o primeiro minuto. Para evitar isso, você pode criar uma rotina matinal intencional. Pode ser uma meditação, uma oração, ler um livro, fazer uma atividade física, e obviamente é preciso repensar o uso e a quantidade de café que a gente toma, porque a gente sabe que a cafeína é combustível para a nossa ansiedade. O quarto hábito é uma quebra de um mito, assim, né? É entender que tempo de descanso não é luxo, é necessidade. Então a gente deve dedicar uma parte do nosso dia para descansar mesmo, para um descanso regulador. Agora a gente precisa prestar atenção que tempo de tela, rolar feed, Instagram, isso não é descansar, né? Pode até nos distrair, mas não é um descanso regulador de fato, assim. Descanso consciente para mim é 10 minutos de meditação, 15 minutos de caminhada, na hora do almoço, por exemplo, ou 30 minutos lendo antes de dormir. É sobre fazer pausas intencionais, não apenas, por exemplo, consumir conteúdo passivamente, né? O quinto hábito é sobre reconectar-se consigo mesmo através do que eu chamo de check-in regular. Quem vive no modo estressado, em alerta o tempo todo, muitas vezes acaba se desconectando do próprio corpo. Não percebe a tensão nos ombros, não percebe a respiração curta, nem percebe que está com fome, com sede ou algo do tipo, né? Então, a estratégia é configurar alarmes aí no próprio celular e quando tocar, você faz um check-in rápido mesmo, assim, de, por exemplo, 5 passos, assim. Primeiro, parar tudo que você está fazendo. Em segundo, prestar atenção em sensações físicas, como a sua postura, como o jeito que você está respirando, o que você está sentindo. Em terceiro, nomear um pouco as suas emoções, tipo, estou ansioso, estou calmo, estou exausto. Em quarto, verificar necessidades básicas, né? Tipo, você está com sede, você está com fome, você precisa ir ao banheiro. E por fim, aí no quinto passo, desacelerar, respirar fundo e tentar continuar o seu dia de forma mais consciente. O sexto hábito é sobre ancorar-se no presente. Quando estamos procurando assim perigo, é importante a gente se ancorar no aqui e no agora, né? E normalmente quando a gente está hipervigilante ou ansioso, o nosso cérebro ele está constantemente escaneando o ambiente e tentando buscar ameaças, né? Nessas situações, o que a gente pode fazer é um exercício mesmo de ancoragem, que funciona mais ou menos assim. Primeiro a gente nomeia 3 coisas que a gente está vendo, por exemplo, a luz da janela, a cor da parede, ou até mesmo uma planta que a gente está vendo. Em segundo, a gente vai identificar coisas que a gente está ouvindo, como o barulho dos carros, o zumbido do computador, até a nossa própria respiração. E por fim, a gente vai prestar atenção em 3 coisas que a gente está sentindo, né? Como o chão sobre os nossos pés, a textura da nossa roupa, ou a cadeira que a gente está apoiando, né? Esse tipo de exercício acaba nos fixando de fato no aqui e no agora, e diminuindo a nossa ansiedade. O sétimo hábito é ter um plano de recuperação para quando você for atingido por algum gatilho que gera ansiedade, né? É ilusão a gente achar que a gente vai evitar todos os gatilhos, mas eles vão acontecer e a questão é o que a gente faz quando eles acontecem. A gente acredita que em vez de reagir com comportamentos que acabam só piorando as coisas, como, sei lá, brigar, beber, se isolar, a gente pode montar um plano de 3 partes para os momentos que a gente está com maior tensão. Por exemplo, primeiro a gente pode mudar a nossa sensação corporal, sei lá, bebendo um copo de água gelada, lavando o rosto, ouvindo uma música. Em segundo, a gente pode criar algo, por exemplo, a gente pode escrever um diário, a gente pode desenhar. E em terceiro, a gente pode restaurar a nossa segurança, né? Conversando com uma pessoa que a gente confia, lembrando que a gente já sobreviveu a 100% dos nossos dias difíceis, né? Ter isso é ter um plano
A gente tem um kit de primeiros socorros aí, emocional, eu diria. O 8º hábito é para quem se sente frequentemente desligado, muito apático, sem energia assim mesmo. Então esse é o que a gente chama de estado de desânimo ou hipoativação, né? E para sair dele não adianta simplesmente tentar ficar calmo. Pelo contrário, é preciso primeiro ativar o corpo para depois encontrar equilíbrio. É o que nós psicólogos chamamos de regulação para cima. O hábito é mais ou menos mover o corpo, literalmente, né? Mover o corpo, mas com intensidade. Precisa ser um movimento que gere energia, tipo pular corda, dançar, brincar com o seu cachorro ou algo nesse sentido. Gerando uma movimentação ativa e preparando a sua mente para uma posterior regulação. O 9º e último micro hábito é sobre como você encerra o seu dia. Criar um ritual noturno de forma intencional acho que pode mudar muito o jogo. E esse hábito pode ser, por exemplo, uma reflexão, como escrever algo, tipo, o que foi bom hoje, o que foi desafiador. Pode também ser o ato de anotar 3 coisas que te trouxeram prazer, né? Sei lá, o sol quente que você tomou, o sabor do café, uma mensagem que você recebeu que foi legal. E lembrar que esses pequenos hábitos, eles sinalizam para sua mente que o dia acabou, que está tudo bem e que você pode descansar agora. Depois desses 9 hábitos, né, acho que uma pergunta natural é: Luiz, como é que eu vou implementar tudo isso? Né? Me parece muita coisa. Mas a estratégia, ela é simples, tá, gente? É dar um passo de cada vez, incorporar um hábito por vez dentro da sua rotina. Por isso que eu peço que você já dê o like, salva o vídeo e reassista ele toda vez que você precisar. Retreinar a nossa mente, ela é uma maratona, não é uma prova de 5 km. Né? Você tem que ter consistência e não ficar buscando a perfeição. A jornada de saúde mental não é sobre se tornar uma pessoa nova, mas é sobre se reconectar com a sua própria capacidade de se sentir calmo, de se sentir seguro, equilibrado. Né? Como eu disse, escolha um hábito dessa lista, comece hoje. Tenho certeza que o seu eu do futuro, mais regulado, mais em paz, vai agradecer. Né? Se esse conteúdo foi útil para você, eu peço que deixe o seu like, se inscreva no canal, comente abaixo, né, quais desses hábitos você vai tentar experimentar primeiro. Compartilhe as nossas experiências. Eu tenho certeza que isso vai ajudar a gente a criar uma comunidade de apoio. Tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.